A sala de reuniões da Mansão Mendes em Lisboa estava mergulhada em um silêncio sepulcral quando Sofia ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Você está deserdada, Sofia. Por ter casado publicamente com aquela mulher, você não faz mais parte desta família nem deste império. Seu pai, o patriarca rígido de cabelos grisalhos e olhar de aço, apontou o dedo para ela com uma fúria contida que ecoava anos de controle absoluto. Sofia sentiu o chão tremer sob os pés, o coração apertado como se uma mão invisível espremesse até o limite, enquanto os rostos dos irmãos e da mãe se voltavam para ela com expressões que misturavam choque, pena e repulsa. Do lado de fora das janelas altas, o Tejo brilhava indiferente sob o sol de outono, mas dentro daquela sala o ar estava carregado de eletricidade, como se o próprio destino tivesse decidido cobrar todas as dívidas de uma vez. Ela olhou para Beatriz, que esperava no carro lá embaixo, e uma dor antiga ressurgiu, afiada como uma lâmina esquecida. 10 anos antes, naquela mesma mansão, ela havia escolhido silêncio para proteger o nome da família. Agora, o silêncio voltava para destruí-la. Sofia saiu da sala sem dizer uma palavra, o eco dos saltos no mármore soando como sentenças finais. No corredor, as fotografias antigas da família sorrindo em festas elegantes pareciam zombar dela. Ela desceu as escadas devagar, sentindo cada degrau como um passo para o abismo. Quando entrou no carro, Beatriz segurou sua mão com força, os olhos castanhos cheios de uma ternura que doía mais que qualquer acusação. Eles não podem tirar o que já perdemos uma vez, murmurou Beatriz, mas Sofia sabia que o preço seria mais alto do que imaginavam. A viagem de volta para o pequeno apartamento em Alfama foi silenciosa. Sofia olhava pela janela, revivendo em flashes o dia em que tudo começou a desmoronar. Tinha 25 anos, recém-formada em Direito, e Beatriz era a colega de turma que iluminava as noites de estudo com risos e toques discretos. Elas se amavam em segredo, escondidas nos becos de Lisboa, sonhando com uma vida onde o amor não precisasse de disfarces. Mas o pai descobriu. Uma carta anônima, um telefonema, e de repente Sofia foi arrastada para o escritório dele. Você vai acabar com isso agora. A empresa não sobrevive a escândalos. O nome Mendes não carrega aberrações. Ela obedeceu. Rompeu com Beatriz naquela mesma noite, no mirador de São Pedro de Alcântara, com lágrimas que o vento levava embora. Beatriz implorou, mas Sofia escolheu a família, o futuro seguro, o silêncio. Agora, 10 anos depois de um casamento de fachada que durou pouco e de uma carreira construída sozinha, ela havia reencontrado Beatriz por acaso, em uma conferência em Porto. O amor voltou como uma onda, irresistível. Casaram-se em uma cerimônia pequena, só elas e 2 testemunhas, mas alguém vazou a notícia. E o Império Mendes tremeu. Chegaram ao apartamento. Sofia jogou a bolsa no sofá e se deixou cair, o corpo pesado de exaustão emocional. Beatriz preparou chá, sentou-se ao lado dela e acariciou seu cabelo. Você não está sozinha nisso. Nunca mais. Sofia fechou os olhos, sentindo o calor daquela mão como um bálsamo sobre feridas antigas. Mas no fundo da mente, uma sombra crescia. Ela guardava documentos antigos da empresa, cópias que nunca deveria ter visto. Provas de irregularidades que o pai escondia há anos. Se a investigação que começava agora chegasse longe, só ela poderia decidir o destino de todos. A noite caiu sobre Lisboa. Sofia não dormiu. Ficou na varanda, olhando as luzes da cidade, o coração dividido entre o ódio que sentia pela família e a culpa que a consumia por ter abandonado Beatriz uma vez. O telefone tocou. Era o advogado da família. A polícia de investigação criminal já está na sede. Eles querem falar com você. Sofia apertou o aparelho com força. O passado não tinha acabado. Ele estava apenas começando a cobrar. Na manhã seguinte, o jornal público estampava a manchete em letras garrafais: herdeira dos Mendes deserdada após casamento lésbico. Sofia leu a matéria no café da manhã, o gosto amargo do café misturando-se ao da humilhação pública. Beatriz sentou-se à frente dela, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Deixa eles falarem. Nós temos uma vida agora. Mas Sofia sabia que as palavras não eram só palavras.
Eram pedras atiradas contra a janela frágil que elas construíam juntas. Ela foi até a sede da empresa à tarde, convocada como testemunha. O prédio de vidro e aço no Parque das Nações parecia uma fortaleza sitiada. Guardas na porta, jornalistas do lado de fora. Quando entrou na sala de interrogatório, o inspetor olhou para ela com curiosidade. Senhora Mendes, ou devo dizer ex-Mendes? Sabemos que você teve acesso a documentos confidenciais durante seu tempo como advogada interna. Sofia sentiu o suor frio na nuca. Os arquivos que ela copiara anos atrás, por instinto de autopreservação, agora eram a única chave para provar que o pai não estava sozinho nas fraudes fiscais. Enquanto respondia às perguntas vagas, flashes do passado invadiam sua mente. O dia em que descobriu o esquema, uma reunião tarde da noite, o pai e o contador falando baixo sobre contas offshore nas Ilhas Caimão. Ela estava atrás da porta entreaberta, coração acelerado. Guardou as cópias porque tinha medo de ser cúmplice. Depois, quando rompeu com Beatriz, enterrou tudo em um cofre particular. Agora, aquele cofre era o centro do furacão. Saiu do prédio sob flashes de câmaras. No carro, Beatriz esperava. Como foi? Sofia encostou a cabeça no volante. Eles suspeitam de mim também. Mas eu sei a verdade. Naquela noite, em casa, elas discutiram pela primeira vez desde o casamento. Beatriz queria que Sofia destruísse tudo. Eles te jogaram fora como lixo. Por que salvar quem te destruiu? Sofia olhou para a mulher que amava, vendo nos olhos dela a dor antiga de ter sido abandonada. Porque se eu não fizer nada, sou igual a eles. Covarde. A discussão terminou em lágrimas. Beatriz saiu para caminhar pela rua estreita de Alfama e Sofia ficou sozinha com as memórias. Lembrou-se do primeiro beijo, no jardim da faculdade, escondidas atrás de uma árvore centenária. O cheiro de jasmim misturado ao medo delicioso de serem descobertas. Depois veio o fim abrupto, as mensagens ignoradas, o silêncio que Beatriz carregou por anos. Sofia sentiu o peso da culpa como uma pedra no peito. Tinha prometido a si mesma nunca mais magoá-la. No dia seguinte, a investigação ganhou força. A mãe ligou, voz trêmula. Sofia, por favor. Seu pai está doente. A empresa é tudo o que nos resta. Sofia riu sem humor tudo o que restou depois de me tirarem tudo. Desligou. Mas à noite, sozinha no escritório improvisado, abriu o cofre. Os documentos estavam ali, intocados. Números, transferências, nomes de empresas fantasma. Provas suficientes para inocentar o pai de parte das acusações ou para enterrá-lo de vez. Beatriz voltou tarde, cheirando a vinho e tristeza. Sentou-se no chão ao lado dela. Eu te amo, Sofia. Mas não posso ver você se destruir por gente que não te merece. Sofia puxou-a para perto, sentindo o calor do corpo contra o seu, o único refúgio naquele caos. Eu preciso fazer isso direito. Por mim. Por nós. Elas dormiram abraçadas, mas o sono de Sofia foi agitado, povoado de rostos acusadores e risos distantes de um amor que quase perdeu para sempre. A pressão crescia. Nas redes sociais, comentários cruéis sobre a lésbica traidora se multiplicavam. Amigos antigos viravam as costas. Sofia caminhava pelas ruas de Lisboa sentindo-se exposta, como se a cidade inteira julgasse suas escolhas. Mas no fundo, uma chama se acendia. A mesma que levara a casar com Beatriz, apesar de tudo. 3 semanas depois, o escândalo explodiu nas primeiras páginas de todos os jornais. A Polícia de Investigação Criminal fez buscas na mansão Mendes. Sofia assistiu pela televisão, sentada no sofá do apartamento, enquanto Beatriz preparava o jantar em silêncio. O repórter falava de fraudes milionárias e herdeira deserdada no centro do furacão. Sofia sentiu um aperto no estômago. O telefone não parava de tocar. Advogados, jornalistas, até um primo distante pedindo ajuda. Ela marcou uma reunião secreta com o advogado da defesa da família.
No café discreto perto do mosteiro dos Jerônimos, o homem de terno caro olhou para ela com desespero. Só você tem as cópias originais dos arquivos de 2015. Sem elas, seu pai vai para a prisão. Sofia mexeu o café devagar. E se eu entregar, o que ganho? O nome de volta? O amor deles? O advogado baixou os olhos. Talvez nada. Mas a justiça. Na volta para casa, Sofia parou no mirador onde havia terminado com Beatriz anos antes. O vento frio de novembro batia em seu rosto. Ela reviu a cena como em um filme, as lágrimas de Beatriz, suas próprias palavras frias, é melhor assim. Agora, o círculo se fechava. Beatriz a encontrou lá, como se soubesse. Abraçou-a por trás. Você não precisa decidir hoje. Mas Sofia sabia que cada dia de atraso era uma faca girando na ferida. Em casa, abriram uma garrafa de vinho do Douro. Sentadas no chão, conversaram até o amanhecer. Beatriz contou como sofreu depois da separação, como viajou pela Europa tentando esquecer, como voltou para Portugal só para reencontrá-la por acaso. Sofia ouviu, chorando em silêncio. Eu te abandonei por medo. Agora o medo volta, mas eu não vou repetir o erro. Beatriz segurou seu rosto. Então decide por nós duas. No dia seguinte, Sofia foi ao escritório do inspetor-chefe. Entregou uma cópia parcial dos documentos. Isto prova que meu pai não agia sozinho, mas também que eu sabia e calei. O inspetor ergueu uma sobrancelha. Por que agora? Sofia sorriu amargo. Porque o silêncio quase me matou uma vez. Saiu dali com o coração mais leve, mas a guerra só começava. A família reagiu com fúria. A mãe enviou uma mensagem curta: você nos traiu 2 vezes. Os irmãos bloquearam seu número. Sofia sentiu a solidão como um peso físico. Beatriz a abraçava todas as noites, mas o abismo entre passado e presente crescia. Em um jantar tenso em um restaurante pequeno de Alfama, Sofia explodiu. Eu passei a vida toda escolhendo vocês. Agora escolho ela. As palavras saíram como um grito contido e Beatriz segurou sua mão por baixo da mesa, orgulho brilhando nos olhos. A investigação avançava. Novos nomes surgiam. Sofia era chamada para depor novamente. Cada sessão era um confronto interno. Ela via o pai envelhecido nas fotos da imprensa e a culpa voltava. Tinha negado o amor por ele. Agora negava a vingança por si mesma. O inverno chegou a Lisboa com chuva fina e constante. Sofia passava os dias entre o apartamento e o tribunal, testemunhando em audiências fechadas. Beatriz trabalhava como professora em uma escola secundária, voltando para casa com cheiro de giz e paciência infinita. Uma noite, depois de um depoimento especialmente duro, Sofia chegou chorando. Eles me perguntaram se eu ainda odeio meu pai. Eu não sei responder. Beatriz a envolveu em um cobertor, preparou chá de cidreira e ouviu sem julgar. No calor daquele abraço, Sofia reviveu outro momento, o dia em que Beatriz a procurou depois de anos, em uma livraria no Chiado. O olhar surpreso, o sorriso tímido, a conversa que durou horas. Eu nunca parei de te amar, dissera Beatriz. Sofia resistira por meses, com medo de magoar novamente. Mas o amor venceu. O casamento no cartório foi simples, bonito. Agora, aquele ato de coragem custava tudo. A pressão social aumentava. Vizinhos cochichavam. Uma antiga amiga da faculdade abordou na rua: como você pôde fazer isso com a família? Sofia respondeu com calma: eu fiz o que vocês nunca tiveram coragem, escolhi ser feliz. Mas por dentro, as feridas sangravam. A culpa por ter magoado Beatriz no passado misturava-se à dor de ver o império desmoronar. Uma carta chegou pelo correio. Do pai. Se você entregar o resto dos documentos, eu retiro a deserdança. Sofia leu e rasgou em pedaços. Beatriz encontrou os pedaços no lixo e montou como um quebra-cabeça.
Ele ainda acha que pode comprar você. Sofia balançou a cabeça. Não. Ele acha que eu ainda sou a filha obediente. A virada veio em uma audiência pública. O juiz pediu que Sofia apresentasse as provas restantes. Ela hesitou no banco das testemunhas. Olhou para a plateia, viu a mãe com os olhos vermelhos, o pai curvado. Então viu Beatriz no fundo da sala, acenando discretamente. Respirou fundo. Aqui estão. Mas eu entrego não por eles. Por mim. Para fechar o ciclo. A sala explodiu em murmúrios. Depois, no corredor, o pai se aproximou pela primeira vez em meses. Você ganhou, Sofia. Ela olhou nos olhos dele não. Eu só parei de perder. Voltou para casa exausta, mas livre. Beatriz a esperava com flores. Você foi incrível. Elas dançaram na sala pequena ao som de fado antigo, rindo pela primeira vez em semanas. A primavera trouxe notícias. A investigação concluiu que o pai seria julgado, mas com pena reduzida graças às provas de Sofia. A empresa seria reestruturada. O nome Mendes sobreviveria, mas sem o peso das mentiras. Sofia recebeu uma oferta de reconciliação formal. Uma reunião na mansão. Ela aceitou, mas levou Beatriz consigo. A mesma sala de reuniões. Desta vez, o ar estava diferente. O pai, mais magro, falou primeiro. Eu errei com você. 2 vezes. A mãe chorava baixinho. Os irmãos olhavam para o chão. Sofia sentiu a garganta apertada. Eu também errei. Quando escolhi o medo em vez do amor. Beatriz ficou ao seu lado, mão firme na sua. O silêncio que se seguiu foi curador. Eles não voltaram a ser família como antes. Mas algo novo começou. Um respeito frágil. Sofia recusou qualquer cargo na empresa. Eu construí minha vida sozinha. Vou continuar assim. Saiu da mansão de cabeça erguida, Beatriz ao lado. No carro, elas choraram juntas, lágrimas de alívio e dor misturadas. Meses se passaram. Sofia abriu um pequeno escritório de advocacia focado em direitos LGBT. Beatriz continuou ensinando. Elas passeavam pelo Douro em fins de semana, mãos dadas sem medo. O passado ainda doía em noites ruins, mas o amor as curava aos poucos. Uma tarde, no mesmo miradouro onde tudo terminara anos antes, Sofia ajoelhou-se. Quer casar comigo de novo? Desta vez, na frente do mundo. Beatriz riu entre lágrimas. Sim. 1000 vezes sim. O segundo casamento foi pequeno, mas público. No jardim de uma quinta em Sintra, sob árvores centenárias, Sofia e Beatriz trocaram alianças diante de poucos amigos verdadeiros. A mãe de Sofia compareceu, tímida. O pai mandou uma carta de parabéns. Não era perdão total, mas era um começo. Sofia olhou para Beatriz sob o sol dourado e sentiu que o ciclo finalmente se fechava. As feridas ainda existiam, mas agora eram cicatrizes que contavam uma história de coragem. Elas dançaram até o fim da noite, rindo, chorando, vivendo. Lisboa brilhava ao longe, testemunha silenciosa de uma vitória quieta. Anos depois, quando alguém perguntava como superaram tudo, Sofia respondia, escolhendo o amor 2 vezes. Mesmo quando doía. Beatriz apertava sua mão e sorria. A vida seguia, mais leve, mais verdadeira. Será que o perdão verdadeiro só chega quando paramos de exigir que o passado mude?